Hoje o iceberg que trarei é sobre as lendas japonesas, uma mais perturbadora que a outra, então ponha sua conta em risco ao prosseguir. Dizem que nos anos 40, uma jovem sofreu um destino terrível. Espancada e violentada dentro do próprio escritório, ela acabou se afundando em depressão. E sem ver saída, decidiu acabar com tudo, atirando-se nos trilhos de um trem. Mas a morte dela não foi rápida. Seu corpo foi partido ao meio. Dizem que o sofrimento foi tão intenso que a alma não conseguiu descansar. Como um espírito tomado pelo ódio, dizem que ela rasteja pelas noites, usando apenas os braços e cotovelos para se mover. Suas mãos viraram garras, e a cada movimento, tec, tec, tec. Um som de arranhões e batidas ecoa no escuro. É daí que nasce o nome da lenda, Tec-Tec. Ela é frequentemente vista empunhando uma foice, a mesma com que dizem corta ao meio quem cruza seu caminho. Alguns acreditam que ela faz isso para roubar as pernas das vítimas, e assim poder andar novamente. Outros dizem que não há motivo algum, ela apenas quer que você sofra como ela sofreu. Ninguém sabe ao certo como escapar de Tec-Tec. Há quem diga que, se você descobrir e pronunciar o seu verdadeiro nome, ela recua. Mas claro, isso são só boatos. No Japão, existe uma lenda tão assustadora que ninguém se atreve a contá-la em voz alta. Seu nome é Cold-Head, a cabeça de vaca. Dizem que apenas ouvir essa história já é o suficiente para atrair a desgraça. E quem ousar pronunciá-la em voz alta pode acabar amaldiçoado para sempre. O caso mais famoso envolvendo essa lenda aconteceu com um professor. Ele costumava entreter seus alunos durante longas viagens escolares, contando histórias de fantasmas para manter todos atentos e comportados. Mas um dia, ele cometeu um erro fatal. Durante uma dessas viagens, o professor decidiu contar o conto proibido, a história do Cold-Head. Assim que começou a narrar, algo mudou dentro do ônibus. As crianças ficaram em silêncio absoluto, e então começaram a implorar para que ele parasse. Algumas tapavam os ouvidos, outras gritavam desesperadas, mas o professor não conseguia parar. Seus olhos ficaram completamente brancos e sua voz mais profunda, como se outra coisa falasse através dele. Dizem que ele estava possuído, e quando finalmente voltou a si, o cenário era um pesadelo. O ônibus havia saído da estrada e caído em uma vala. Todas as crianças estavam desmaiadas, com espuma saindo da boca. Dias depois, alguns alunos morreram, e ninguém mais ousou repetir o que ele contou naquela noite. Contam as antigas lendas do Japão que nas profundezas do oceano vive uma criatura gigantesca, sombria e imprevisível. Seu nome é Umibozu, o temível monstro marinho do folclore japonês. Desde o período Edo, entre os anos de 1603 e 1868, pescadores e marinheiros relatam encontros com algo colossal surgindo entre as ondas. Um ser que aparece quando o mar está calmo demais, como se o próprio oceano prendesse a respiração antes do terror emergir. A função do Umibozu, segundo os relatos, é apenas uma: destruir. Ele surge do nada para despedaçar embarcações e arrastar os tripulantes para as profundezas. Dizem que ele pode criar redemoinhos enormes, sugando para o fundo tudo que estiver à sua volta: madeiras, corpos, gritos e silêncio. As descrições sobre sua aparência variam muito. Alguns afirmam que o Umibozu pode mudar de forma, até mesmo se disfarçando como um parente próximo, o espírito dos marinheiros mortos, conhecido como Funayurei. Mas há algo que a todas as versões concordam. Ele é negro como o breu, e sua cabeça reluzente brilha sob o luar ou a luz do sol, motivo pelo qual ficou conhecido como o Monstro Careca. Nos registros do período Edo, há quem diga que ele não tem olhos nem boca. Outros afirmam que possui 2 olhos imensos e uma boca tão grande que poderia engolir um navio inteiro. Em algumas versões, seus olhos ardem como fogo, iluminando as ondas ao seu redor, um presságio de que ninguém a bordo voltará para casa. Durante séculos, artistas japoneses tentaram retratar o Umibozu em pinturas e pergaminhos, mas nunca chegaram a um consenso. Cada novo relato parece contradizer o anterior, como se o próprio monstro quisesse permanecer um mistério. E de certa forma, ele conseguiu, porque até hoje há pescadores que juram ter ouvido o som das águas se abrindo e uma sombra imensa se erguer sobre o barco. Quando o mar está quieto demais e o horizonte parece imóvel, é melhor não olhar fixamente para o escuro, pois o Umibozu pode estar olhando de volta. Inclusive, existe um conto muito conhecido sobre o Umibozu e que figura na coleção de histórias do período Edo,
O conto narra sobre um marinheiro chamado Kuana, que violou um código antigo de navegação no qual proibiu os pescadores de navegarem sozinhos. Kuana, no entanto, ignorou o antigo código ao pegar seu barco e sair sozinho mar adentro. Certo do que queria fazer, seguiu intrepidamente pelo mar, que já se mostrava revolto, e não tardou muito para ele encontrar um grande niudo, que é um eufemismo para um monstro careca, que surgiu dos mares exibindo sua careca reluzente. Seus olhos eram terríveis como um espelho de escarlata. A temível criatura perguntou ao marinheiro se ele via algo em sua forma que fosse assustador. O marinheiro lhe respondeu como responderia a uma pessoa comum. Ele disse ao terrível monstro que não encontrava nada de assustador em sua aparência. Logo após responder ao monstro, Kuana seguiu seu caminho calmamente como se nada demais tivesse acontecido, enquanto o miboso ficou parado em meio ao mar, olhando o marinheiro seguir com seu barco. Em seguida, a criatura desapareceu. A lenda do marinheiro Kuana despertou a imaginação dos japoneses da antiguidade. A partir de então, surgiram uma gama de contos sobre a criatura. No Japão, há quem diga que quando o vento sopra estranho e o silêncio das ruas parece pesado demais, é sinal de que ela está por perto. Seu nome é Hashishaku-sama, que significa a mulher de 8 pés. Uma entidade alta, impossível de ser humana, com 2,5 metros de altura, pele pálida e cabelos negros que caem até a cintura. Ela veste sempre um chapéu branco e um vestido longo da mesma cor, flutuando como a névoa. Nunca usa sapatos, e de alguma forma, essa simplicidade torna tudo ainda mais assustador. As descrições variam entre os relatos. Alguns dizem que ela parece uma bruxa velha e enrugada, com olhos vazios e sorriso forçado. Outros afirmam que se trata de uma mulher jovem e bonita, de aparência quase angelical. Bem, até você olhar para cima e perceber o quanto ela é alta demais. Independentemente da forma, há algo de antinatural em sua presença. Ela é sempre grande demais, calma demais, errada demais. Mas o que realmente faz de Hashishaku-sama uma entidade temida não é sua aparência, é o som que vem antes dela. Um pó, pó, pó. Um eco distante, repetido em tom suave, quase como uma cantiga infantil, mas que anuncia a morte. A mulher de 8 pés não caça adultos, ela tem um interesse especial em crianças. Dizem que isso ocorre porque as crianças ainda são dependentes dos mais velhos e ela se aproveita disso. Hashishaku-sama é capaz de imitar a voz de familiares próximos, chamando pelo nome das crianças, fazendo-as acreditar que está em segurança até ser tarde demais. Em várias regiões do Japão, acredita-se que, uma vez que a mulher de 8 pés escolhe sua vítima, não há como escapar. Ela aparece durante o dia ou à noite, à distância, observando. E cada vez que surge, parece um pouco mais perto, um pouco mais alta, um pouco mais sorridente. Há quem diga que ela é um tipo de Onryo, que é um espírito vingativo feminino, que são figuras muito presentes no folclore japonês, conhecidas por buscar vingança ou carregar rancor após a morte. Mas ninguém sabe o que despertou ou o que ela realmente quer. O que se sabe é o suficiente para que, até hoje, nas vilas mais antigas do Japão, quando o som pó, pó, pó é ouvido ecoando entre os campos, os pais já trancam as portas e chamam suas crianças para dentro. Existe uma yokai conhecida como Nureona, cujo nome significa mulher molhada. Ela tem o corpo de uma serpente e a cabeça de uma mulher, com olhos frios e reptilianos, longos cabelos negros e presas afiadas. Dizem que seu corpo pode atingir centenas de metros de comprimento e que ela costuma ser vista lavando os cabelos às margens de rios ou lagos. Ninguém sabe ao certo qual é o verdadeiro propósito da Nureona. Em algumas histórias, ela é uma criatura monstruosa, capaz de derrubar árvores com um golpe de sua cauda e devorar humanos. Em outras versões, ela é apenas uma mulher amaldiçoada que deseja apenas lavar seus cabelos em paz, reagindo com fúria apenas quando é perturbada. Essa é bem parecida com a lenda anterior. Durante o dia, ela parece uma pessoa comum, anda pelas ruas, conversa, trabalha e ninguém desconfia disso. Mas quando a noite cai, o pescoço começa a se alongar. Primeiro alguns centímetros, depois metros inteiros. E o que era humano se transforma em algo que não deveria existir. Essa é a Rokurokubi, uma criatura do folclore japonês. Sua cabeça se ergue no escuro, espiando pela janela dos que dormem, observando silenciosamente os mortais. Às vezes, o rosto se distorce em uma máscara demoníaca, apenas para ver o pavor de quem acorda e a encontra olhando de cima. Algumas lendas dizem que a Rokurokubi foi amaldiçoada por quebrar votos budistas. Outras afirmam que ela apenas gosta de brincar com os humanos, antes de beber o sangue deles.
O Wanyudo, conhecido como Monge da Roda, é um dos yokais mais temidos do folclore japonês. Ele tem a forma de uma roda de carro de boi em chamas, com a cabeça de um homem presa bem no centro. Uma visão grotesca que, segundo as lendas, representa o sofrimento eterno. Disse que esse homem foi, em vida, um senhor feudal cruel, que amarrava suas vítimas a carroças e as arrastava até a morte. Como punição, foi condenado a vagar para sempre entre o mundo dos vivos e o inferno, queimando em chamas e arrastando consigo as almas dos pecadores. O Wanyudo é descrito como um espírito em constante dor, mas que sente prazer em infligir o mesmo sofrimento aos outros. Quando captura uma vítima, ele arranca sua alma e a leva ao inferno, para que seja julgada e condenada. Mesmo o simples ato de vê-lo é considerado um mau presságio, capaz de trazer tragédias a uma família inteira. Por isso, há quem diga que os japoneses mais supersticiosos evitavam olhar pela janela à noite, com medo de cruzar o olhar ardente do yokai. Alguns penduravam amuletos nas portas, acreditando que isso poderia afastá-lo. Uma história famosa conta que, certa vez, uma mulher espiou pela janela ao ouvir um som estranho vindo da rua. Do lado de fora, viu o Wanyudo em chamas passando diante de sua casa. Ele olhou diretamente para ela e disse: "Em vez de olhar para mim, olhe para o seu próprio filho." Assustada, a mulher correu até o berço e encontrou o bebê no chão, cercado de sangue. Suas pernas haviam desaparecido e quando ela voltou a olhar para fora, o yokai ainda estava lá, com as pernas da criança entre os dentes. Curiosamente, a imagem do Wanyudo tem uma forte semelhança com a figura da mitologia grega, Ixion. Ixion foi um rei dos Lápitas, um antigo povo da Tessália, conhecido por sua arrogância e traição. Segundo as lendas, ele ousou cometer um dos maiores pecados possíveis. Tentou violentar Hera, a esposa de Zeus. Como castigo, o deus dos deuses o fulminou com um raio e o lançou ao Tártaro, o mais profundo abismo do submundo grego. Lá, Ixion foi condenado a um destino eterno, preso a uma roda em chamas, girando para sempre como punição por sua impureza e ambição. Uma imagem quase idêntica à do Wanyudo, uma cabeça humana fundida a uma roda flamejante, simbolizando o castigo e o tormento sem fim. E essa semelhança entre mitologias tão distantes mostra como o medo do castigo divino e o simbolismo do fogo eterno são universais. O sofrimento que gira sem parar, sem nunca oferecer descanso.